Olá, pessoal. Assim como eu comentei na aula, vamos utilizar essa, essa disponibilização de conteúdo online para fazer uma revisão, tá? Até a função de primeiro grau. Então, eu vou trazer alguns pontos que estão na lista de exercícios, tá? Para relembrar, ou para os alunos, né, que não foram nas aulas, que não tinham iniciado ainda quando a gente iniciou a matéria, né, ter ferramentas para conseguir fazer a nossa prova, que já está marcada, tá? Então, iniciando, nós vamos iniciar com o primeiro assunto, né, que a gente viu, que foi modelo matemático e modelo econômico. Não vou abordar tudo que a gente fez nas aulas, né? Mas acredito que esse resumo do conteúdo aí vai ajudar bastante na hora de estudar para a nossa prova, tá? A questão do modelo matemático, né, e é o modelo econômico, tá? O modelo matemático, ele vai ser composto por variáveis, vai ser expresso, né, por equações, funções, tá? Enquanto o modelo econômico aqui, tá? Ele se concentra em fenômenos, tá? Em economia, nós estudamos muitos fenômenos econômicos, né? Até porque nós utilizamos os modelos matemáticos, né, para provar, né, para provar, validar nossas teorias, né? Então, alguns exemplos de modelos econômicos que nós temos, né? O próprio modelo de equilíbrio, né? O modelo de equilíbrio geral, tá? Oferta e demanda também são modelos econômicos, tá? Então, nós temos toda uma teoria aqui e usamos os modelos matemáticos para expressar estas teorias, tá? Então, os modelos econômicos, eles são uma subcategoria dos modelos matemáticos, tá? As variáveis endógena e exógena, né? Eu destaquei esse ponto aqui porque quem são as variáveis endógenas é muito importante a gente entender. Quem, quem é a variável endógena do nosso modelo? Quem é a variável exógena? A variável exógena aqui, né? Ela normalmente é a variável que nos é dada. Ela foi determinada fora do modelo, tá? Ela foi determinada fora do modelo. Fora do modelo. Quanto à endógena, nós vamos determinar dentro do modelo, beleza? Então, essa é a grande diferença. É importante entender o que é variável endógena e exógena. Você tem que saber o que você está procurando, o que você está buscando quando você resolve um modelo matemático que tem um modelo econômico por trás, né? Que temos ali o modelo econômico, que é uma teoria que está por trás desse modelo matemático. Então, esse modelo, né, essa função, essa equação, ela vai estar buscando uma variável endógena, né? E normalmente vai ser dada para nós, né, uma variável exógena, beleza? Então, um dos conteúdos, né, que eu também estou colocando aqui para vocês é sobre funções, a questão da própria determinação da função, tá? Função, ela tem que ser uma relação, mas nem toda relação será uma função, tá? A função, ela tem uma característica de transformação, tá? Como assim uma transformação? Nós temos aqui, né, o valor de x, tá? Nós utilizamos essa função aqui, que é a função. Nós colocamos esse valor de x na função e temos como resultado o valor de y. Ou seja, né, nós temos um conjunto X aqui, que é transformado pela nossa função, por exemplo, numa função 2. Nossa, esse 2 ficou bem feio. Vou escrever 2x mais 1, tá? Então, essa função ela é um elemento transformador, que vai nos dar um y, né? Então, aqui, se a gente faz um x, vamos colocar do outro lado, igual a 1, tá? Então, tem esse x aqui.
eu vou transformá-lo. Ó, substituir o x aonde? Aqui, né? Onde ele está sendo indicado na função. 2 mais 1, 3. Esse é o nosso y. Então, a função ela transformou, né, o meu x em um valor de y, né? Transforma, tá? O x ele é determinado como o próprio argumento da função, tá? E o y é o valor da nossa função. Só apagar aqui para ficar mais bonitinho. Que a variável independente, né, é o nosso x, enquanto a variável dependente é o nosso y. Nosso y é a nossa variável endógena, gente. Endógena. Enquanto o nosso x é a nossa variável exógena, tá? Então, ela é determinada fora do modelo, a endógena é determinada com o modelo, ela é determinada com a função, o y é determinado com a função, tá? Essa consideração aqui é muito importante também. O mesmo valor de y pode ser associado legitimamente a mais de um x. Porém, tá? O mesmo valor de x não pode estar associado a dois valores de y, tá? Então, eu tenho, né, a possibilidade de ter o mesmo y para um x, mas não o mesmo x para dois y, beleza? Falamos em tipos de funções, eu passei alguns tipos, né? Tem vídeo já sobre a função inversa par e ímpar, tá? Tem um vídeo disponibilizado. Então, agora a gente vai só pontuar outros tipos, né? Alguns outros tipos de função, em especial, né? A função de primeiro grau, que é onde a gente tem um conteúdo um pouco mais detalhado, né? Mas, antes disso, quero comentar um pouquinho sobre função crescente e decrescente, tá? A gente utiliza bastante esse conceito, tá? A função, né, f de x, ela é dita crescente se, quando aumentar o x, o y também aumenta, tá? Então, é a nossa retinha vermelha aqui, tá? Ela é crescente. E ela será decrescente no momento que aumentar o x, o y diminui, caso é a nossa decrescente aqui, tá? Qual que é a grande aplicação de uma função crescente e decrescente dentro da economia, né? Função de demanda e oferta é um dos principais exemplos que a gente tem, tá? Nós temos aqui que a função crescente, ela é uma função positivamente inclinada, essa função aqui. Essa função normalmente, né? Qual função normalmente que é crescente dentro da economia? A função oferta, né? Quando o preço aumenta, a quantidade ofertada também aumenta, tá? E a decrescente ela também é considerada, podemos também falar que ela é negativamente inclinada. Afinal de contas, quando o x aumenta, o y diminui. Comumente, essa é uma função de demanda. Ah, toda função de demanda é negativamente inclinada? Não. Mas pela lei da demanda, quando aumenta o preço, a quantidade vai diminuir, né? Que função que não seria, né, de demanda, que não seria negativamente inclinada? A função de demanda de um bem de GIF, né? Seria positivamente inclinada porque é uma exceção, tá? Mas de forma geral consideramos que quando o preço aumenta, a quantidade demandada ela diminui, tá? Outra função, né, que vamos comentar é a função constante, certo? A função constante, ela é dita constante quando ela for deste tipo aqui, f de x igual a k, onde k não depende do x, tá? Um exemplo de função constante é f de x igual a 2, tá? Se ele dependesse do x, eu teria um x aqui, ó, tá?
mas eu não tenho, então não depende de x. Isso, a questão né, da função constante, né, é que o nosso y, né, ele vai permanecer o mesmo, porque o f de x é y, né, igual a 2, né, mesma coisa, né. Esse y vai permanecer o mesmo, independente do valor de x. Se o x assumir o valor de 1000, qual será o valor de y nesse caso? 2. Se for o valor de 2, qual será o valor do nosso y aqui? 2, do mesmo jeito, tá? Então, não muda esse valor de y independente do valor de x, tá? A função constante, o gráfico tem essa carinha aqui, né? Então, uma reta aqui paralela ao eixo x, ok? Então, sempre vai ser esse tipo aqui, tá? Função constante. Se eu colocar função constante igual a 30, se eu perguntar que tipo de função é essa? Função constante. Temos esse tipo de função na economia, na nossa teoria econômica, né? Com certeza temos esse tipo de função. Esse tipo de função aqui, ele está dentro da teoria, né, da elasticidade. Ele nos mostra, né, ó, demanda perfeitamente elástica e oferta perfeitamente elástica nos dá esse gráfico aqui. É uma função constante, tá? E o que isso quer dizer? Vamos supor que aqui o nosso gráfico, esse P aqui é 4, ok? Nós temos que, em R$ 4, os consumidores irão comprar qualquer quantidade, tá? Ó, quantidade 2, quantidade 10, meio tortinho, mas dá para entender, tá? Então, qualquer valor maior do que 4 não vai ter demanda nenhuma, qualquer valor menor do que 4 vai ter uma demanda infinita. Então, essa é a ideia. Aí, o conceito de elasticidade, né, nos mostra o quanto que a variação de preço, qual que é a magnitude da variação do preço vai afetar em qual magnitude a quantidade, tanto ofertada quanto demandada, tá? Se caso a nossa oferta, por exemplo, aqui for 7, por exemplo, aqui, esse ponto aqui é 7. Isso nos diz que, a preço de R$ 7, os fornecedores irão fornecer qualquer quantidade, tá? Qualquer valor acima de 7 não tem nenhuma oferta, qualquer valor abaixo de 7 a oferta é infinita, tá? Então, esses conceitos são conceitos ligados à teoria, né, da oferta, da demanda, no ponto da elasticidade, tá? Então, essa é a aplicação de uma função constante dentro da economia, tá? Que aqui não importa, tá? O preço não vai se alterar conforme a nossa quantidade está mudando, né? Então, a variação do preço não afeta a quantidade, beleza? Essa é a ideia da função constante. Agora, nós vamos para as funções polinomiais, tá? Então, na questão polinomial, né? Então, nós temos essa forma geral aqui, né? Então, onde n é o expoente de x e o mais alto determina o grau da função. Essa de primeiro grau, segundo grau é a que a gente mais vê, né? Em economia são essas duas, até mesmo pela facilidade do cálculo, tá? Mas tem também terceiro, quarto, quinto grau. Beleza? Nós começamos com a função polinomial de primeiro grau, tá? A nossa exposição. Nela a gente viu alguns pontos importantes, tá? E também aproveitamos para utilizar, para já falar, na verdade, sobre equilíbrio de mercado, que é uma das aplicações mais comuns da função de primeiro grau em economia. Os primeiros modelos que a gente começa a ver de equilíbrio de mercado, de demanda e de oferta são polinomiais de grau 1, tá bom? Função polinomial de grau 1. Temos aqui que essa é a, né, forma geral. Pode ser expressa também desta forma aqui, f de x ou y, porque assim, f de x e y é a mesma coisa, né? Estou dizendo que nossa função está em função de x, né? Então, temos o x aqui, é o y, né? O valor de y está em função de x. Então, por isso que eles são equivalentes. Então, essa é a forma geral. Então, ax mais b, tá? Onde b é uma constante, tá?
E o A é um número real. Na verdade, A e o B são números reais. Né? De qualquer forma, eles vão estar no conjunto dos reais. Tá bom? Aí nós temos um caso especial, no caso, né? Um tipo de função de primeiro grau que é a chamada função linear. Não confundam função linear com função constante. Função constante só tem, né? Se a gente colocar nesses termos aqui, a função constante será somente isso aqui, né? Isso é uma função constante. Enquanto a nossa função linear é esse elemento aqui, é o ax. Função linear tem a variável, né, a incógnita aqui associada ao coeficiente, tá? Então, essa é a função linear, tá? Nós temos aqui a função linear, né, num gráfico. Essa é uma função menos 2x, tá? Então, a função linear tem essa cara, vai ser sempre assim. Então, função linear 3x, né? Um outro exemplo, tá? Qual é a diferença no gráfico de uma função linear e de uma função de primeiro grau, tá? A diferença aqui, peguem a diferença, olha como essa reta está traçada. Enquanto essa aqui, nós temos que uma função linear, ela passa pela origem. Ela está passando em cima da origem. Esse gráfico é deslocado, podia estar um pouquinho mais para o ladinho, bem pouquinho, né? Mas ela vai passar pela origem, tá? Ela faz essa tem essa cara, vamos dizer assim, né? A função linear tem esse jeitão. Ele vai passar pela origem, vai passar pelo ponto 0, 0 aqui, tá? Enquanto a nossa função, né? A nossa função de primeiro grau, não. Ela vai nascer de algum lugar. Isso não quer dizer que não tem mais para cá, não, tá? Tem sim. Mas ela não vai passar pela origem como a nossa função linear, tá? E daí nós temos que o valor A é o nosso coeficiente angular, enquanto B é o nosso coeficiente linear. Aí vem a pergunta, né? O que o coeficiente linear me diz e o que o coeficiente angular não me diz, né? Não é uma opção. Então, temos aqui que o nosso coeficiente linear, tá? Será esse ponto aqui, o ponto em que a nossa função está nesse eixo y, tá? Esse é o nosso coeficiente linear, tá? Enquanto o nosso coeficiente angular nos dá a inclinação. Então, esse aqui vai dar esse ponto aqui no eixo y, enquanto o coeficiente, né, angular me dá a inclinação, tá? Como encontro, né, coeficiente linear e o angular, tá? O coeficiente linear será no ponto em que x é igual a zero, né? Concordam comigo? Se a gente faz isso aqui, ó, a vezes zero, né, no lugar do x, mais b, o que eu vou ter não é b? O y não será igual a b? Aqui, ó. Então, o coeficiente linear é o ponto onde o nosso x é igual a zero. É o valor que independe do valor de x. Beleza? Então, essa é a cara da nossa função de primeiro grau, né? O tipo dela é como ela parece o seu gráfico. O seu gráfico, claro, pode tomar várias formas, né? Vai depender dos valores que a gente está colocando nesse gráfico. Mas essa é a sua representação geral, ok? Pessoal, então nós temos, né, que nossa função polinomial, ela será crescente ou decrescente, né, de acordo com o valor de A, né? Lembra que a gente comentou, né, agora há pouco ali sobre a função crescente e decrescente? Ok. Como eu sei se ela é crescente ou decrescente? Vai depender do valor de A. Então aqui, se ele for negativo, decrescente, negativamente inclinada. Se ele for positivo, positivamente inclinada, crescente,
ok? Então, se pedir no exercício, encontre a função e diga se ela é crescente ou decrescente, né? Vocês vão encontrar a função, a gente já vai chegar nessa de como encontrar essa função, né, de primeiro grau. E se for, né, se o nosso A for positivo, ela é decrescente, se for negativo, se for positivo, desculpa, ela é crescente, se for negativo, ela é decrescente, tá? E como que nós vamos encontrar essa função de primeiro, né, de primeiro grau, né? Função de primeiro grau, esse linear aqui, esquece. Como encontramos? Temos uma fórmula para isso, né? Mas existe informações que nós precisamos ter, tá? Nós precisamos de 2 pontos, tá? Do gráfico, no caso. Nós precisamos de 2 coordenadas, tá? Nós precisamos de um x1, um y1 e um x2 e um y2. Só isso vai me fazer conseguir encontrar a nossa função de primeiro grau, tá? Somente essas informações, né? Esses 2 pontos, essas 2 coordenadas, tá bom? Fórmula, tá? Então, coeficiente angular. E esse coeficiente angular aqui, y2 menos y1. O que é y2 menos y1? Variação de y. O que é x2 menos x1? Própria variação de x, tá? Isso que vocês vão ver muito dentro da teoria microeconômica, tá? E quando a gente chegar ali em derivada, a gente vai falar muito sobre isso, tá? Porque o coeficiente angular está me dando o quê? Uma variação, pessoal. Então, nós temos que essa informação aqui, esse coeficiente angular, ele é extremamente importante. Ele não é somente a inclinação. Ele nos dá muitas informações. Vocês vão ver que conforme a gente vai andando na teoria, conforme vocês forem caminhando também dentro da própria teoria econômica, o quanto essa informação é importante, necessária e como é crucial vocês saberem o que isso está dizendo, né? Como eu sempre falo, os cálculos dentro da economia, muitas vezes, eles são simples. O importante é vocês saberem interpretar estes resultados, né? O que isso está nos dizendo, tá? Então, aqui nós vamos encontrar, né, nosso valor de A. Aplica o valor encontrado para fazer os 2 pontos para tirar a prova real, ambos os resultados devem ser iguais. Nós vamos aplicar nessa fórmula aqui, tá? Y igual a y1 igual a, né, que multiplica x menos x1. A fórmula geral, né, eu já coloquei dessa forma para ficar mais fácil, tá? Mas a forma geral aqui seria y menos y0 a x menos x0, tá? E daí esse x0 aqui seria ou x1 ou x2, né? Ou y1 ou y2, tá? Então, vou colocar, obviamente, o par, né? O par ordenado aqui, né? Se eu tenho um x1 que é 1 e o x e o y1 é 2, então é esses valores, né? O parzinho que eu vou colocar. Então, eu vou substituir, né? Posso substituir os 2 pontos só para tirar a prova real, né? Os resultados devem ser iguais, tá? Vamos a um exemplo prático aqui para ficar bem claro como a gente faz esse cálculo, que é bem simples, é bem tranquilo de fazer, tá? Vamos ao nosso exemplo, tá? Lembrando nossa fórmula geral, né? Sempre é bom relembrar. Então, é AX mais B. Fórmula geral. Não quer dizer que seja positivo, esse A sempre vai ser positivo. Isso é fórmula geral, tá? Então, vamos primeiro, né? Nós precisamos das coordenadas, né? Precisamos dos 2 pontos. Eu tenho aqui que x1 vai ser igual a 1, y1 é igual a 4, x2 vai ser igual a 2, y2 vai ser igual a 6, tá? Então, esses são os valores, tá? Começamos com o valor de A, né? Vamos encontrar primeiro o nosso coeficiente angular. Então, o A é igual a y2 menos y1, x2 menos x1.
né? E basicamente isso, né? Ok. Então, y2 é 6 menos 4, né? Que é o y1. X2 é 2, x1 é 1. Então, 2 sobre 1. Então, o A é igual a 2. Ok. Agora, vou substituir. Vou substituir aqui, né? Qual o valor? Vou substituir o ponto 1 aqui. O x1 e o y1 nessa fórmula aqui bonitinha, tá? Então, aqui. Então, é o y0, eu vou substituir pelo 1, tá? Pelo ponto 1. X menos x0. Então, vou ter o quê? Y menos 4 igual a que multiplica x menos 1. O A eu já tenho, né? Então já podia até ter escrito, né? Y menos 4 igual a 2, que multiplica x e que multiplica 1. É simples, é simples. Só nunca esqueçam de multiplicar o segundo elemento também, tá, pessoal? Isso acontece com mais frequência do que vocês imaginam. Beleza, o que eu preciso fazer agora? Preciso isolar esse x, esse y, né? Então, vamos isolar o y. 2x menos 2 passa mais 4. Então, nosso y é igual, né? 2x mais 2, tá? Esta é a nossa função. F de x, então, aqui é igual a 2x mais 4. É assim. Ah, se eu quiser substituir o ponto 2 aqui, 2 e 6, vai dar o mesmo resultado, tá bom? Então, é assim que nós encontramos, então, uma função de primeiro grau, tá? A partir de 2 pontos, de 2 coordenadas, tá? Ah, mas se caso for passado 4 coordenadas, o que que eu faço? Seleciona 2 e faz essa 4 coordenadas de 4 pares, né? Pares ordenados. É um x1, um y1, um x2, um y2, um x3, um y3, um x4, um y4. Se tiver 4 ali, seleciona 2 e faz esse cálculo. Pega a variação, encontra o coeficiente angular e substitui nessa fórmula base ali, você vai conseguir achar o f de x tranquilamente, beleza? Vamos falar sobre equilíbrio de mercado. Por que equilíbrio de mercado? Porque é a aplicação mais comum, né? Principal aplicação de uma função de primeiro grau, né? Nós iniciamos o estudo do equilíbrio de mercado com uma equação sempre de primeiro grau, tá? Então, iniciar essa ideia, né? Vamos definir, vamos dizer assim, né? Definir o que é equilíbrio de mercado, tá? O equilíbrio de mercado, tá? É quando nós temos, né, que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada, tá? Então, aqui nós temos, né, uma função que vai nos dar a quantidade demandada, que é uma função demanda. Vamos colocar ela dessa forma aqui. E a função oferta, tá? Essa função oferta, vamos colocar C aqui, a função oferta, tá? A função oferta aqui. Mais, né, porque ela é positivamente inclinada. Ó, esse sinal aqui já está me dizendo, né, que a função demanda ela é negativamente inclinada e aqui é positivamente inclinada, né? Porque ó, o sinal aqui na variável coeficiente angular, tá? Então nós temos que o equilíbrio, né? Ele é uma análise estática. Nós iniciamos sempre com análise estática, tá? Análise estática, eu estou pegando um ponto, um momento no tempo, estou analisando o equilíbrio naquele momento, tá? Então, ela é uma análise estática. Depois, nós vamos ver outros, né? Depois a gente vai para a estática comparativa, tá? Mas nesse primeiro momento, a gente vê análise estática, tá? Então, a condição de equilíbrio, qual é a condição para o equilíbrio do mercado? Quantidade demandada igual à ofertada. Isso quer dizer que não existe excesso de demanda, tá?
porque isso nos diz que QD menos QS igual a zero, certo? Tá? Essa ideia de equilíbrio de mercado, tá? A gente vê muito, né, dentro da nossa teoria, dos nossos estudos, a função demanda dessa forma, tá? Mas quando a gente começa a analisar alguns gráficos, é comum a gente encontrar o P é a variável dependente. O P desse lado aqui, o P sendo Y e não o Q, tá? Isso traz um questionamento muito grande, né, sobre essa abordagem, como é mostrado nos livros e acaba confundindo um pouquinho a gente, tá? Então, tendo isso em mente, né, a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão da variável dependente, tá? Porque a quantidade de equilíbrio aqui, né, questão da própria premissa, né, que a gente vê, essa parte a gente vê aqui no Xiang dessa forma mesmo, tá? Bem dessa forma que a gente vai ver no Xiang, tá? Quantidade demandada igual a quantidade ofertada, quer dizer que a quantidade demandada menos a quantidade ofertada é igual a zero, tá? Então, não existe excesso de demanda dentro deste mercado. Sem excesso de demanda. É a condição de equilíbrio. Só que sim, nós temos também que também é condição de equilíbrio o preço ser igual ao preço da oferta, tá? Então, isso que é uma condição de equilíbrio. A gente interpreta, a gente puxa pela quantidade, mas isso também é uma condição de equilíbrio. Porque lembrem, né? Como é um gráfico de equilíbrio de mercado? Sei que vai ficar tortinho aqui, mas vamos colocar aqui. Nossa, ficou muito tortinho. Deixa eu tentar dar uma arrumadinha nele aqui. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui. Então, a gente tem uma curva de demanda. Aqui é demanda negativamente inclinada, oferta positivamente inclinada. Vamos colocar aqui o preço e aqui a quantidade, tá? Esses pontos aqui são... esses pontos não, este ponto, só um ponto. É o equilíbrio do mercado. É quando o preço da demanda é igual ao preço da oferta. Quando a quantidade, quando o preço é igual, a quantidade também é igual, tá? Mas a nossa interpretação usual, quando fala em equilíbrio de mercado, é quantidade demandada igual a quantidade ofertada, tá? É igual a zero. Condição de equilíbrio de mercado. Mas essa aqui também é a condição de equilíbrio de mercado, né? O preço do demanda tem que ser o preço da venda, né? É o mesmo preço que a pessoa está pagando. Por isso que talvez a gente não utilize muito esse conceito, né? Porque pode confundir um pouquinho. Nós temos, né, usualmente, em muitos materiais, o P no eixo Y. Só que essa equação aqui está no eixo Y, ele está no eixo X, correto? Então vamos comentar, vamos falar um pouco sobre essa questão da variável dependente no equilíbrio de mercado, tá? E na sequência a gente vai já fazer alguns exercícios ali, fazer um exemplo, né? Para ficar bem clara essa ideia, tá? E aqui vamos à pergunta: preço ou quantidade no eixo Y, tá? Tanto faz. Preço ou quantidade no eixo Y, tanto faz, né? Então, se você vê um gráfico assim, né, ou assim, claro que a outra variável vai estar no outro eixo, né? Tanto faz, né? Mas é importante vocês saberem que se o nosso P está aqui, quer dizer que a nossa função é do tipo, por exemplo, é um de demanda, vamos supor. Aqui é uma função de demanda negativamente inclinada. Será deste tipo aqui, tá? B1, Q. Se por caso for desse tipo aqui, vai ser QD igual a menos aqui. Ambas negativamente inclinadas, tá? Então, é importante entender essa ideia, tá? Se eu vejo uma função, um gráfico, que a gente vê muito gráfico de equilíbrio de mercado,
Onde o preço está no eixo Y, quer dizer que o Y, né, nossa variável dependente, é o preço, tá? Enquanto se o que estiver aqui, então nossa variável dependente será, né, nossa quantidade, beleza? Até na sala a gente conversou um pouco sobre a questão da interpretação e tudo, e por que a gente utiliza é tão mais fácil, né, utilizar essa colocação aqui, né, devido à interpretação, é mais fácil fazer por essa via do que por esta via aqui, tá? Por quê? Porque a questão de causalidade, a ideia da causalidade é muito mais fácil nós assimilarmos, entendermos, colocarmos ali no papel, digamos assim, que a variação do preço fez um efeito na quantidade demandada. E não que a quantidade alterou, né? Quando variou a quantidade, quer dizer que variou tanto o preço, né? É muito mais fácil puxar pelo preço a variação, tá? E isso é um ponto importante que causa confusão. Às vezes o material está de um jeito, de outro jeito, e simplesmente a gente olha e pensa, tá, mas eu acho que eu entendi errado, então, quando me explicaram. Não, só mudou ali quem é a variável dependente, beleza? Só para deixar claro, né? Tanto que a equação vai nos dizer a mesma coisa, mesmo elas tendo carinhas diferentes, podemos dizer assim, eu trouxe um exemplo para vocês, tá? Dentro deste exemplo, nós temos, tá? Eu já fiz todos os cálculos, eu encontrei, né, as minhas equações e vou passar aqui para vocês. Primeiro, né, a função demanda certa com que, né, na nossa variável dependente, né, o nosso y, tá? Então, eu encontrei já todas as nossas equações e eu encontrei isso, tá? Igual a 100 menos 2p, e a ofertada, né, me dá 20 mais 3p, tá? A partir de 2 pontos, tá? Então, mas como eu faço com 2 pontos aqui, né? Se eu entrego para vocês um Q1, um P1, um Q2 e um P2, se eu quero utilizar, né? Quero encontrar a minha equação de primeiro grau, minha função de primeiro grau, com a variável Q como dependente, eu substituo da fórmula o y é Q e o x será igual a P, ok? Vou aplicar do mesmo jeito, tá? Então, se eu quero a quantidade na variável dependente, eu vou nomear o meu y como Q e o meu x como P, tá? Essa é a equação. Fiz os cálculos, tudo certinho, tudo bonitinho. Tenho a quantidade de equilíbrio. A quantidade de equilíbrio aqui, como eu encontrei a quantidade de preço de equilíbrio, né? QD igual a QS, tá? Fiz QD igual a QS, encontrei a quantidade, o preço de equilíbrio, e o valor é preço de equilíbrio. Quando tiver um preço asterisco ou uma quantidade asterisco, quer dizer que é o valor no equilíbrio, tá? 60, tá? Beleza? É isso que eu encontrei ali com essa igualdade, tá? Então, lembrando sempre, né? Primeiro, normalmente a gente encontra o preço, aí depois que encontramos o preço, a gente substitui, ou na função demanda e oferta, encontramos a quantidade. O valor deve ser igual, né? Obviamente, até porque para satisfazer essa sentença aqui. Então, preço e quantidade de equilíbrio. A gente vai fazer um exercício ali mais para frente para mostrar, né, como faz isso aqui, só para deixar bem claro para vocês. Beleza?
Então, vamos dar uma olhada de como fica o gráfico desta função, tá? Pessoal, esse é o gráfico da nossa função, tá? Então, aqui temos, né? Eu utilizei quantidade como y, né? Então, ó, o meu quantidade aqui, ó, tá aqui no y, tá? Então, nós temos aqui a função demanda. A função demanda está aqui. Nossa retinha da demanda ali, nossa curva aqui é uma reta porque saiu de uma equação de primeiro grau, né? Uma função de primeiro grau, desculpa. Uma função de primeiro grau, então, negativamente inclinada, quer dizer que conforme o preço aumenta, a quantidade diminui, né? Então, ó, se a gente pega aqui, traça aqui 40, temos uma quantidade demandada de 30. Se pegamos aqui 60, a quantidade passou para 20, diminuiu. Essa nossa cinza aqui, né, nossa retinha cinza, é a oferta. Então, conforme nós temos um aumento do preço, aumenta a quantidade ofertada. Se o preço aqui for 40, bate aqui num 8 mais ou menos, né? Enquanto se o preço for 60, bate aqui num 13, por exemplo, né? Então, nós temos que é positivamente inclinada, né? A cinza aqui, que é a oferta. Quantidade está aqui, porque a quantidade é o meu y. Preço está aqui, porque o preço é o meu x, tá? O meu ponto de equilíbrio aqui será os valores que eu encontrei, né? Dá para ver aqui bem claro se está aqui, né? Ó, aqui está batendo uns 68, mais ou menos, né? A escala ela não está me colaborando muito, mas aqui pega um 68 e aqui pega ali bem pertinho do 15, né? Pega o 16, tá? Então, quantidade é 68, tá? Enquanto o preço é 16. Tá? Isso é o gráfico dessa função. Se eu coloco a quantidade no eixo y, tá? Quantidade no eixo x ao invés do y. Daí eu vou ter o preço, né? Então, vamos para a função. Vamos ver como que fica a função demanda, oferta, P, né? Como o y. Então, demanda vai ficar menos 0,5Q mais 50. E a oferta vai ter um númerozinho quebrado aqui, mas tudo bem. Menos 6,667, tá? Então, fiz o cálculo lá, bonitinho, encontrei a partir de 2 pontos, né? A nossa função, e foi isso que eu encontrei, tá? Como que eu fiz isso, né? Eu tenho o ponto Q1, Q2, ponto P1, P2. Agora, né, eu vou colocar o ponto P igual a Y e o ponto Q igual a X. Pronto. Quando eu termino a nossa função, nossos cálculos, é isso que eu vou encontrar, tá? Esses valores, eles estão quebrados, posso expressá-los como fração. Eu prefiro expressar dessa forma. Normalmente uso, na verdade tem mais um 3 aqui, né? Utilizo até 4 casas depois devido aos arredondamentos, tá? Mas fica a critério de vocês também. Ah, prefiro usar a fraçãozinha. Beleza. Prefiro usar um número assim, que é mais fácil de calcular, tá? Não preciso ficar pensando em regra de fração, né? Só preciso escrever um pouquinho mais, tá? Fiz os cálculos bonitinho para o preço e quantidade de equilíbrio, né? E o que eu peguei? O que aconteceu? Eu usei, né, 4 casas aqui, né? Eu encontrei que o preço foi igual a 15,998 e a quantidade foi igual a 68,0009. Posso dizer que isso aqui é 16? Posso. Posso dizer que isso aqui é 68? Também posso. Então, os valores são iguais? Sim, são iguais, tá? Vamos ver o gráfico, como é que fica esse gráfico.
Agora temos o gráfico, né? Olha que bonitinho o gráfico. Nosso gráfico, tá? Com aquela nossa equação lá bonitinha, né? Então, não tão bonitinha, tem uns números quebrados, né? Mas aqui nós temos o nosso gráfico. Então, o nosso gráfico agora, a quantidade está no eixo X ao invés do eixo Y, e aqui nós vamos ter o preço no eixo Y, tá? Então, aqui, ó, nós já conseguimos perceber que o gráfico ele já tem, né, uma inclinação um pouco diferente e tudo mais, só que pegamos os pontos importantes, que é o nosso ponto aqui do equilíbrio. Nós podemos perceber que o nosso ponto aqui, ó, tá aqui no 16, né? Aqui no 16. E nossas quantidades estão aqui no 68, tá no 68, ó, bem pertinho aqui do 70, né? Então, se a gente der um zoom maior aqui no gráfico ali, a gente vai ver que está exatamente nesses pontos, tá? Então, nós temos que não importa se a nossa variável dependente é o quê? O P. O valor do equilíbrio será o mesmo. Só cuidado quando for fazer, quando a gente tiver o preço ali na variável dependente, né, no Y, pode acontecer de desses números quebrados aqui, é mais propenso, digamos, a essa situação do que quando nós usamos a quantidade, tá? Então, se tem um número quebrado, utilizem 4, 5 casos depois da vírgula, se preferir usar a vírgula, tá? Para dar esse valor bem aproximado mesmo, porque como o meu ali deu um valor bem próximo, né? Um valor que nós arredondando dá certo, mas se usar poucas casas decimais, por exemplo, se eu tivesse colocado só 0,3 e 6,6, não ia dar certo, tá? Então precisa de mais, né, casas aí, porque são números infinitesimais, né? São números, né, que têm muitas casas, tá? Caso fizer na calculadora, né, dá para colocar na memória esses números, daí fica ainda mais exato os cálculos, beleza? Para concluir a nossa revisão, vamos fazer alguns exercícios aqui, dois, de equilíbrio de mercado, tá? Com interpretação. Muita atenção, que esse com certeza é um exercício que eu vou pedir na prova, pessoal. Então, vamos lá. Temos que a nossa função demanda é igual a 21 menos 3p. Nossa função oferta, com nossa quantidade na variável dependente, igual a menos 4 mais 8p, ok? O que essas funções nos dizem, né? Que as funções são muito elas falam muito. A nossa função demanda, o que ela está nos dizendo, né? Ela está nos dizendo que se o preço, tá, vai aumentar em uma unidade monetária, nós vamos ter um efeito de menos 3 unidades na demanda. Então, ao que esse preço sobe, a quantidade demandada diminui em 3, tá? A oferta, o que ela está me dizendo? A cada unidade monetária que esse preço, esse produto, né? O preço desse produto aumenta, nós temos que 8 unidades a mais serão ofertadas, né? Porque aqui é o mais. É isso que a gente tem. E as constantes, o que elas nos diz, né? A constante 21 está dizendo que quando o preço for zero, tá? 21 unidades serão demandadas desse produto. Basicamente, o valor da podemos colocar também como valor da demanda que depende do preço. Na oferta, quer dizer que se o preço for zero, será ofertado menos 4 unidades no mercado. Tem quantidade negativa? Não. A interpretação da constante normalmente é bem teórica mesmo, tá? Então, qual a interpretação mais importante que a gente precisa sempre ter em mente, saber fazer? É essa aqui. É essa aqui, onde eu digo que quando aumentar em uma unidade,
o nosso valor do nosso produto, 3 unidades a menos serão demandadas, né? O sentido aqui é oposto, então quer dizer que se o nosso preço diminuir, né, em R$ 1, a gente tem um aumento de 3 unidades, tá? Sentido oposto, tá? Por causa desse menos aqui, do negativamente inclinado. E aqui, esse sentido é igual. Se cair em R$ 1, eu vou diminuir a oferta em 8 unidades. Então, essa é a interpretação das nossas funções, tá? Agora, vamos para o equilíbrio. Então, temos, né, que a quantidade demandada é igual à quantidade ofertada. Então, vamos ter que 21 menos 3p é igual a menos 4 mais 8, tá? O que nós vamos encontrar aqui? Vamos encontrar o certo. Vou colocar mais certinho aqui, mais 8p. Vamos encontrar p. Vamos, então, isolar o p de um lado, certo? Qual lado? O que você quiser. Eu sempre passo o p aqui para o lado que está positivo já, tá? Para não precisar ficar multiplicando por menos 1. Aqui, a menos passa mais, então mais 4, igual a 8p mais 3p, ok? Então, aqui vamos ter 11p, 21 mais 4, 25. Então, o nosso p será igual a 25, que divide 11. Vai dar um valor quebrado? Vai dar um valor quebrado. Nosso P aqui de equilíbrio vai ser igual a 2,27. Se o preço der negativo, está errado, tá? Está errado. Não existe preço negativo nem quantidade negativa. Alguma coisa está errada, ou na função ou no cálculo, né? Pode ser que a função estava escrito errado, tá? E quem acha a quantidade, substitui. Ou nessa equação aqui, ou nessa função aqui, ou nessa função aqui. Vamos substituir na demanda, tá? Então, é 21 menos 3, já tem o preço aqui, 2,27, tá? Então, aqui 21 menos 3,8181. Quantidade demandada é igual a 14,1819, mais ou menos aproximadamente esse valor que vai dar. Ah, você substitui na oferta, vai dar a mesma coisa? Vai dar a mesma coisa. Eu substituí aqui na oferta, deu um valor um pouquinho diferente, mas pelas casas decimais, né? Ficou 14,16. Mas, gente, arredondando, não vai ficar o mesmo valor? Vai ficar o mesmo valor. Então, a quantidade aqui vai ser aproximadamente 14. Esse é o preço, a quantidade de equilíbrio, né, para essas funções oferta e demanda aqui, ok? Vamos fazer mais um, né, para encerrar. Nosso último exemplo. Então, nossa função demanda, quantidade de novo, tá? Como variável dependente, 51 menos 3p, quantidade ofertada, 6p menos 10. Ah, se for a variável p aqui como variável dependente, vai mudar alguma coisa? Não. Mesmo tipo de cálculo, da mesma forma, não muda nada, tá? Estamos dizendo o que nossa função nos diz, né? O que nossa função demanda está nos dizendo. Se aumentar o preço em uma unidade monetária, novamente, isso é uma coincidência, mas novamente minha quantidade irá cair em 3 unidades, tá? E, né, se for queda o preço, né, então vai aumentar, né? Então lembre sempre que o negativo está me dando, né, uma relação, né, inversa, tá? Então, estamos tendo essa função aqui. Alvo, quantidade demandada que independe do preço, quando o preço é igual a zero, 51. Nós temos aqui na oferta
qual será, né, o efeito do preço na oferta? Se o preço aumenta em 1 unidade, a oferta aumenta em 6. Positivo, né? Então, aumento. Se o preço diminuir em 1 unidade, diminui em 6 unidades a oferta, a quantidade, no caso, né? Essa é a interpretação. Nosso equilíbrio de mercado vai ser dado porque quantidade demandada igual quantidade ofertada. Então, é 51 menos 3P igual a 6P menos 10. Beleza. Vamos passar aqui para o outro lado. Vamos fazer diferente. Menos 3P menos 6P. Isolei aqui o P desse lado. Menos 10 menos 51. Meu Deus, quanto menos? O que eu faço? Multiplico por menos 1. Em casos que é indicado multiplicar por menos 1. Quando o lado que tem incógnita está negativo, tem muito negativo, né? Então, é sempre indicado nesse sentido. Por quê? Porque a gente precisa ficar fazendo jogo de sinal. É mais fácil nesse sentido, tá? Se você não quiser fazer essa multiplicação por menos 1 aqui, não precisa, tá? Vai ficar do mesmo jeito, vai dar o mesmo resultado, tá? 10 mais 51. Então, vamos ter que 6P mais 6P, 9P, igual a 61. Então, P vai ser igual a 61 por 9. Isso vai me dar o valor de 6,778, tá? Ah, tem mais um 7 aqui, peraí. Quem encontra a quantidade? Encontro substituindo em qualquer uma das duas. Vamos para a demanda. 51 menos 3, substituo o preço ali por 6,778. Quantidade demandada vai ser igual a 51 menos 20,3333. Quantidade demandada é igual a 30,6667. Tá? Vamos substituir na oferta também. Normalmente, eu vou substituir as duas, porque daí você já tira a prova real se o teu cálculo está correto, né? 6P menos 10. Quantidade ofertada, 6 que multiplica o nosso 6,77778. Menos 10 aqui. Ficou meio ruinzinho, né? Vamos ajeitar aqui. Menos, né? Ficou meio sem espaço, porque o número é meio grande, né? Mas tudo bem. Fazendo essa conta aqui, multiplicando 6 por esse aqui, menos 10, eu vou ter o mesmo valor. As decimais normalmente fica bem próximo, né? Então, qual é a resposta? Preço aqui do equilíbrio. Vou deixar aqui a resposta. Vou mudar a cor aqui da resposta para deixar bem destacado. Então, o preço de equilíbrio vai ser igual a 6,66. Opa, 66 não. 6,7778, quantidade 30,6667. Posso arredondar isso aqui, né? Pode, né? Então, é 0,6 aqui, né? Então, podemos colocar que o preço, né, do equilíbrio é igual a 6,78 e a quantidade de equilíbrio é aproximadamente, nesse caso, aproximadamente, né? O tiozinho aqui em cima, 31 unidades, tá? Então, esse traço gráfico vai ficar bem certinho nesses pontos aqui, se a gente utiliza algum tipo de programa, alguma coisa assim. Se a gente faz a mão livre, até dá para colocar, né, no 31 mesmo, na aproximação, sem problema algum. Beleza? Então, essa é a parte do conteúdo que a gente vai finalizar para a prova, tá? Essa parte, na verdade, tem a função de primeiro grau equilíbrio.
A gente tem mais uma parte da matéria que é função de segundo grau, tá? Existe mais uma solução, que é a solução por eliminação de variáveis, que eu vou passar para vocês depois, que a gente vai utilizar um pouquinho essa solução por eliminação na parte que a gente vai ver algumas coisas com equilíbrio de duas mercadorias, né? Porque aqui a gente está com uma mercadoria só, né? Então, equilíbrio simultâneo para duas mercadorias, daí a gente vai ver algumas outras coisas, daí eu vou passar para vocês a correção, né? A resolução por eliminação de variáveis. Mas nesse primeiro momento aqui, a gente também não abarrotar muito o conteúdo da prova. Então, a gente vai até aqui para a função de primeiro grau, equilíbrio de mercado. E daí temos também, né, a polinomial de segundo grau, que também vamos aplicar no equilíbrio de mercado, tá? Daí essa vai fechar a matéria da prova. Essa revisão não é que só vai ser pedido isso na prova, né? Mas vai ajudar vocês aí fazerem, né, toda a parte da lista, as listas, as questões, desculpa, teórica da lista, porque tem sim questão teórica tanto na lista quanto na prova, tá? Então, quando for pedir na prova função de equilíbrio de primeiro grau, essas funções de mercado, normalmente tem sim que fazer a interpretação. Se não tiver a interpretação, a questão não é considerada. Então, sempre também fiquem muito atentos. Eu fiz a primeira conta aqui, putz, achei já o preço, tá terminado. Não tá terminado, precisa achar quantidade também. Não é só preço, é preço e quantidade que vai mostrar, né, o preço e a quantidade de equilíbrio que a gente sempre busca, não só um nem só outro, ok? Então, é isso, pessoal.